Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Espero que sim. E vamos aqui dar mais uma sequência sobre os vídeos aulas sobre metodologia da pesquisa e trabalho de conclusão de curso, o chamado TCC. O título da aula de hoje versa sobre as expressões que devemos evitar na hora de apresentar um TCC. Isso é muito importante de se perceber por um motivo bastante simples. Determinadas expressões acabam prejudicando na hora em que estamos a desenvolver a nossa ideia. Isso significa dizer que não são todas as expressões que nós podemos utilizar. Como dissemos em vídeos anteriores, o TCC é regido única e exclusivamente por uma linguagem técnico-formal. E essa linguagem, em verdade, não permite que se coloquem certas expressões para que eu possa dar sequência ao pensamento. Por exemplo, muitos dizem, então o que eu devo falar? Toda expressão caracterizada pela seguinte fórmula: comunicação é igual a objetividade mais eficiência e síntese é igual a comunicação menos extensão, é 100% válida. Isso significa dizer que, ao falar, você pode falar, entretanto não deve falar tudo. Por quê? Muito simples e vamos explicar. Ora, ao se falar tudo, você tende a se perder na argumentação, no raciocínio. Então, ensaie aquilo que você irá falar. Vamos aqui destacar uma frase que eu bolei agora. Eu estava a escrever esta frase e me pareceu interessante para o contexto de exemplificação. Vejamos então. A frase é a seguinte: como podemos perceber, a Constituição Federal fundamenta a necessidade de se observar a isonomia das partes. Essa é uma frase interessante e que diz em síntese o seguinte: todos são iguais perante a lei. Ok, tranquilo. Quando as pessoas utilizam essa expressão, e com uma forma de não perder o gancho da linha do seu raciocínio, as pessoas começam a criar expressões não muito interessantes e que acabam fragilizando a ideia inicialmente passada. Vejamos então a mesma frase com, por exemplo, considerações que são usadas como muleta para o seu raciocínio e que, em verdade, deformam o sentido de entendimento. Tranquilinho? Vejamos então. Como podemos perceber aí, a Constituição Federal aí fundamenta a necessidade de se observar a isonomia das partes aí. Veja, se eu tirar a expressão aí, a frase ganha mais sentido, mais visibilidade. Porque ultimamente a palavra aí, né, tá, então, elas acabam deformando o sentido daquilo que eu quero e preciso passar como informação essencial quando da apresentação do meu TCC ou do TCC de uma equipe. Isso é pacífico. Vejamos. Como podemos perceber, a Constituição Federal fundamenta a necessidade de se observar a isonomia das partes. Vejam que com a expressão aí, eu crio pausas e essas pausas deformam o meu entendimento, porque a expressão aí é destacada várias e várias vezes, o que compromete os termos anteriores. E se compromete os termos anteriores,
a expressão principal, que é passar uma determinada informação, resta prejudicada. E se prejudicada se encontra, não consegue ganhar visibilidade e, o pior, tanto a plateia quanto a banca não vão conseguir entender o que se está a falar. Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Ok. Então veja, expressões como aí, né, tá, então, né, deformam o texto, criam, em verdade, muletas. Vejam, muletas. E estas muletas, em verdade, deformam o sentido. Ao deformar o sentido, portanto, conforme dissera há pouco, ninguém entende o que se está passando. Ou, se entende, existe um ruído na comunicação. Vejam, comunicação é igual a objetividade mais eficiência. Síntese é igual a comunicação menos extensão. Logo, conclui-se que toda a forma de expressão deve ser usada como? Do modo mais simples possível. E se do modo mais simples possível deve ser utilizada, é porque na hora de expressar o seu TCC perante a banca e a plateia, eu devo ser o mais simples possível. A simplicidade é a mãe de todas as expressões. Por quê? Porque ninguém irá dizer, por exemplo, eu vou deglutir batráquios. Nossa, que bonito. Tranquilo. Eu vou deglutir batráquios. Olha que interessante. Eu vou engolir sapo. Não é mais fácil falar assim? Com certeza o é. Mas as pessoas acham que, falando de uma forma mais rebuscada, elas vão, em verdade, passar uma melhor informação. Engano. Olha que interessante. Todas as expressões fáceis de serem entendidas ganham maior simpatia da plateia e da própria banca. Não adianta, portanto, eu simplesmente exprimir aquilo que eu acho que é certo, quando em verdade é o errado. Ah, professor, não entendi nada. Explica, por favor. Irei explicar. Expressões simples ganham a simpatia de todos. Expressões complexas, pasmem, até mesmo para uma banca ou um dado membro, às vezes ele não tem acesso àquela palavra. Porque em verdade não conhece a palavra. Ninguém é obrigado a conhecer tudo. Por quê? Porque ninguém aqui é um Google a 1000%. Eu não conheço muitas coisas. E o que eu faço? Aprendo, estudo sempre. E recomendo que todos estudem sempre. Só assim conseguimos nos afastar das armadilhas que existem e que podem nos deixar reféns da ignorância. Oh, que interessante, não? Mas é a pura verdade. Quando eu passo a estudar, a me debruçar sobre um assunto, eu consigo, em verdade, entender. É meu dever simplificar o entendimento, não é ser simplista. Mas eu passar o conteúdo de um modo que todos entendam. E se todos entendem, em verdade, mais fácil para todos, sem exceção. Quando se expõe alguma forma de pensamento, eu jamais devo codificar aquilo que irei falar. Porque até mesmo aquele que codifica o que irá falar pode ser, em verdade, mal interpretado pela própria banca e muito mais pela plateia, que, em geral, tem o mesmo acesso de conhecimento do que aqueles que estão a apresentar um TCC. Então, veja, não é interessante complicar a apresentação. Quanto mais fácil for, melhor. Isso eu, inclusive, disse
em vídeos pretéritos e retomo agora esta informação que é essencial. Também não se pode avacalhar. Aí, mano, nós vai falar sobre o que nós pensa. Não, ninguém irá falar assim e apresentar um TCC assim, pelo amor de Deus, certo? O ideal é simplificar da melhor maneira e da forma mais fácil possível o conteúdo que irá ser expresso. Ao se fazer isso, consegue-se ganhar atração por parte da banca e da plateia. Então o TCC fica mais fácil e, ficando mais fácil de ser entendido, desperta maior atenção. A partir do instante em que eu uso muletas para a expressão né, tá, então, aí, eu complico aí e muito todo o sentido daquilo que se está a expressar. Não se pode, nesse sentido, pensar que muletas fazem bem ao raciocínio, muito pelo contrário, deformam o entendimento daquilo que se está a expressar. E se eu deformo aquilo que eu mesmo falo, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. E mais, se o trabalho é em equipe, no pé da própria equipe. Vejam, conhecer essas artimanhas é saudabilíssimo na hora de expressar o seu TCC, seja individual, seja em equipe. Tudo bem? Tranquilinho? Certinho? Então a aula de hoje foi curtinha, exatamente para dizer que muletas não fazem bem ao raciocínio na hora de expressar o pensamento da apresentação do seu TCC. Tudo bem? Então a aula hoje foi sobre expressões que devemos evitar na hora de apresentar o TCC. Tanto para quem apresenta de modo individual, quanto para aqueles que apresentam o trabalho em equipe. Tudo bem? Tranquilinho? Na boa? Fechou? Beleza então. O meu nome é Adriano Guia Ferraro. Eu tenho um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. TCC Simples e Fácil. Tenho também vídeos aulas em um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro. Adriano Guia Ferraro. Em ambos os casos, acessem, comentem e compartilhem. E o principal, inscrevam-se, ok? Um forte abraço, pimpolhas e pimpolhos. Até a próxima. Beijinhos. Fui. Tchau, tchau.